chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, com a tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, depois de 20 anos, existe a preocupação de que haja retrocesso nos direitos conquistados pelas mulheres afegãs. A gente vai falar sobre esse assunto com Jaqueline Pitangui, socióloga, fundadora e coordenadora executiva da ONG CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Desde os anos 1970, defende os direitos humanos das mulheres, foi presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, assegurando a cidadania plena das mulheres na Constituição Brasileira de 1988. Por sua atuação na Constituinte, foi condecorado com a medalha da Ordem do Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, atuou em conselhos diretivos e editoriais de organizações nacionais e internacionais. Com muito prazer, eu recebo aqui a Jaqueline Pitangui. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando. Jaqueline, bom, a gente vê aí no noticiário internacional, né, o temor quanto à possibilidade aí das meninas jovens não poderem estudar, frequentar universidades, as mulheres ficarem proibidas aí de trabalhar, não poder sair de casa, viajar, só se for acompanhada de algum homem, né, da família. Se cometer adultério, né, existe aí a informação de que poderão ser apedrejadas, enfim, muitas informações estão circulando, né, pela mídia, o medo de casamentos forçados, um porta-voz também do Talibã disse que vai fazer uma transição de poder pacífica que vai proteger os direitos das mulheres. Como é que fica a luta pela igualdade de gênero agora no Afeganistão? Como é que você está vendo todas essas ameaças? Eu vejo com enorme tristeza, enorme preocupação, porque o Talibã, ele já exerceu o poder. Então, é uma história que nós já conhecemos. Na realidade, o Afeganistão é um país de tribos, né? Um país tribal, e é um país que, apesar das diferenças tribais, tem em comum o fato de uma interpretação radical, como nós chamamos, fundamentalista dos textos sagrados. Então, eles interpretam o Alcorão de uma maneira, digamos, literal, que um texto que foi escrito há milhares de anos atrás, e isso lhes dá a eles o fundamento religioso para esmagar as mulheres. Esmagar as mulheres. Não há outra palavra, outro adjetivo para o que acontece com as mulheres no Talibã. A violência sexual é dominante, meninas são forçadas a casamento ainda púberes, né? Como você disse, mulheres adúlteras são apedrejadas em praça pública, mas a ideia de adultério, ela é absolutamente interpretativa, é você ser vista na rua com um outro homem que não é um homem da família. Mulheres não saem de casa, mulheres estão confinadas, inclusive do ponto de vista de saúde. As mulheres, o índice de mortalidade materna no Afeganistão era dos mais altos do mundo durante o regime talibã, que as mulheres não podiam ir a hospitais. Elas não podem ser examinadas e atendidas por um médico, um enfermeiro homem. Há uma, digamos assim, desvalorização do feminino em nome de textos sagrados que é assustadora, porque baliza, né, dá legitimidade a esses homens no exercício do poder. E eu só queria chamar a atenção para o fato de que o Talibã é lá, o Afeganistão é lá, mas é aqui. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que isso não é uma característica, um monopólio do Islã, do islamismo. Não é. Se nós tomarmos a forma como diferentes religiões, muçulmana, judaica, cristã, interpretam textos sagrados de maneira radical, fundamentalista, há uma coisa que é ao mesmo tempo dolorosa e intrigante, que é sempre a mulher, que é o alvo principal desses religiosos.
Então, nós temos no cristianismo, o cristianismo que está presente aqui no Brasil e que cada vez mais adquire uma interpretação fundamentalista religiosa e política, também a mulher, os direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a posição da mulher no casamento, de igualdade que nós temos na nossa lei desde a Constituição, sendo ameaçados de uma outra maneira, mas sendo ameaçados. E se nós tomamos também o judaísmo ortodoxo, o judeu ortodoxo, ele se aproxima, né, do Islã ortodoxo no sentido de também confinar a mulher, também dominar a mulher. Então, de uma certa forma, como eu digo, nós precisamos entender mais, precisamos estudar mais, desmistificar mais, por que essas religiões, quando são interpretadas de uma maneira tão radical, têm a mulher e as meninas como alvo prioritário. E isso que está acontecendo no Afeganistão é dramático e eu não sei o que vai acontecer, eu não sei em que medida a comunidade internacional vai reagir. Bom, a gente está ouvindo a ONU falar, eu não sei, eu queria ler para você, eu recebi hoje, através de uma rede internacional com várias mulheres islâmicas, na qual eu participo, de uma mulher chamada Safira Ghaffari. É uma mulher que defende os direitos humanos no Afeganistão. E ela diz, eu cito, eu estou sentada em casa, esperando que venham. Não há ninguém, nada, que me ajude a mim e a minha família. Eles virão por pessoas como eu e me matarão. Nossa. Então, eu recebi isso hoje e eu imagino que isso se multiplica por milhares. As mulheres defensoras de direitos humanos, as mulheres que ocuparam um mínimo de posições de poder, as mulheres que se vestiram de uma maneira ocidental, as mulheres que trabalharam no jornalismo, na indústria de entretenimento, essas mulheres vão morrer. Por mais que o porta-voz do Talibã tenha dito que fará uma transição, não sei quais foram as palavras, é porque está nos textos sagrados, é porque elas merecem, de acordo com a leitura dos textos sagrados, o castigo e a morte. Certo. Então é uma situação absolutamente dramática, não para as mulheres do Afeganistão, é para todas as mulheres no mundo, acende um alerta. Gente, cuidado com uma lei aqui no nosso parlamento, outra lei lá, cuidado com uma política pública de um ministério de família que esteja cerceando direitos. Mas são direitos pequenos, não é a mesma coisa. Cuidado, o que eu digo é que o que acontece no Afeganistão, né, aconteceu historicamente, teve um hiato com essa ocupação americana desastrada e agora volta a se instalar. Não é um ponto fora da curva. Não é um ponto fora da curva. Exato. É o extremo, mas é numa curva. Uma curva que vai crescendo hoje em meio à globalização, à modernização, ao século XXI, que é da interpretação fundamentalista de textos sagrados, e, em nome dessa interpretação, a imposição de leis e políticas públicas. Isso, no caso do Brasil, por exemplo, um Estado laico, um Estado secular, né? Outros estados, muitos dos estados islâmicos, não são estados laicos, mas aqui é um Estado laico, que, aliás, é o único Estado que garante liberdade de religião. Exato. Então, quando nós vemos avançar uma interpretação religiosa, né, que se transforma em leis e políticas públicas e que se transforma em propaganda política, aí nós estamos realmente nessa mesma curva. Né? Exato. Jaqueline, nós vamos mergulhar no Brasil e antes da gente falar, né, do que está acontecendo aqui com as mulheres brasileiras, eu também
quero que você fale sobre a importância, né, que tem as mulheres no parlamento afegão, né? 27% das cadeiras, né, no parlamento são de mulheres. Algumas já expressaram também pelas redes sociais, inclusive também em entrevistas, o medo que você, inclusive, acabou de falar aí das mulheres que estão nas casas. E isso realmente, quando a gente ouve, a gente sente o impacto, né, que nós mulheres ao ouvir o que você acabou de relatar, né, dessa gravidade, né, elas sabem, elas estão sabendo que elas realmente, de fato, podem morrer, né, e essas parlamentares, né, não poderem continuar esse trabalho na política, realmente vai ser uma perda lastimável, não é isso? Essa luta na política é crucial nesse momento, não é, Jaqueline? Tem toda a razão, ou seja, o espaço político, o espaço de poder, né, que foi negado às mulheres afegãs e que elas conquistaram agora, né, é um espaço fundamental no Afeganistão, é um espaço fundamental no Brasil, e essas mulheres políticas, elas estão, digamos assim, ameaçadas, e o que é que nós podemos fazer nesse sentido? Então, há duas questões aí. Há uma perda de vidas individuais, de mulheres parlamentares, e há uma perda da agenda dos direitos das mulheres no parlamento. E essa perda da agenda dos direitos das mulheres no parlamento, o que ela faz é ajudar a consolidar o poder fundamentalista, patriarcal, né, brutal, do Talibã. Então, eu fico pensando assim, o que fazer, como é possível, né, que os países e que as Nações Unidas elas realmente atuem não só em função das mulheres, que serão as vítimas mais imediatas e mais brutais, mas de um povo, né? De um povo de crianças, né? Que vão ser regidas por essa mistura tóxica, e eu volto a dizer, mistura tóxica de religião e política. Agora, o que nós estamos vendo também, que dá um pouquinho de esperança, são já movimentos, sobretudo de mulheres. Eu acabo de assinar petições várias, pedindo aos países que deem asilo às mulheres e às meninas do Afeganistão, porque elas estão correndo risco de morte e elas são prisioneiras políticas. É uma questão política. Então, reúne todos os requisitos para o refúgio. Todos os requisitos para o refúgio. E, como você sabe, pelas Nações Unidas, o refúgio ele é dado de imediato. Você não precisa ter documento, carteira de identidade, visto, trabalho assegurado, nada disso. O refúgio é um remédio, é um recurso imediato. Então, vamos abrir as nossas fronteiras, vamos dar refúgio a essas pessoas, a essas mulheres, a essas meninas. Mas, para isso, é preciso que o Talibã deixe elas saírem. Então, o grande movimento também que Nações Unidas, governos podem fazer é com que o Talibã deixe que elas saiam do país. E os países comecem, então, a abrir as portas e receber essas vítimas políticas de uma interpretação fundamentalista de textos sagrados. Eu acho que o momento é crucial. Sem dúvida, Jaqueline, de acordo com a ONU, né, a ONU para Refugiados, 80% do total de pessoas, né, que estão fugindo, né, cerca de 250 mil afegãos fugiram, né, em direção a Cabul, 80% desse total eram mulheres ou crianças. E aí a gente fala dessa mobilização internacional e a gente lembra, obviamente, da Malala, não é? Que não é afegã, é paquistanesa, mas ela é uma ativista que ganhou o Nobel da Paz, né, usando aí redes sociais para pedir ajuda aí das potências globais. É uma voz importante também a ser ouvida, uma voz que dá força a essa luta, né? Sem dúvida, né? A história da Malala é uma história belíssima, porque ela era uma menina, né?
ela era uma menina que queria o quê? Uma menina que queria estudar, né? Porque vamos lembrar que também durante o regime talibã as mulheres eram impedidas de estudar. E há toda uma relação entre Paquistão e Afeganistão, né? Com relação a essa presença dessas correntes radicais islâmicas também no Paquistão. E o Paquistão já deu abrigo ao Talibã, né? Há uma fronteira fluida ali, né? Entre Paquistão e Afeganistão, por onde correm, né? Todas essas interpretações que são violadoras de direitos humanos de meninas e mulheres. E a Malala, ela foi estudar, exerceu o direito básico de aprender, né? E ela foi, então, ferida, né? Foi atacada por talibãs. Felizmente, ela tinha o apoio da sua família, do seu pai, né? Ela tinha o apoio familiar, ela pôde ser atendida em hospitais, e a Malala hoje é uma voz, né? É uma voz que, pela história de vida, ela demonstra claramente até onde chegam, né? Esses talibãs que, em nome de Deus, de Alá, né, atuam nesse sentido. Então, eu acho que a Malala tem contribuído muito, ela tem também escrito uns livros muito bonitos, né, voltados para crianças, livros para votar, enfim. Eu me lembro que quando eu fui votar nas eleições de 2018, eu levei um livro na mão, como muitas pessoas, não uma arma, um livro, e levei o livro da Malala, né? Era o livro que eu levei nas mãos quando eu fui votar, justamente porque nós não podemos coibir direitos. Não podemos coibir direitos das mulheres e das meninas. E isso é uma tarefa de todas nós e de todos nós, né? De todos os homens e de todos solitários e que são respeitadores de direitos humanos. E eu acho que isso é fundamental, né? A escola é um espaço de aprendizagem, não é um espaço de doutrinação religiosa, como muitas vezes querem fazer até aqui no Brasil. E como é um espaço de aprendizagem, é um espaço multicultural. Ele é multidisciplinar, não só no sentido de geografia, história e matemática. Ele também é multicultural, no sentido que tem que abrigar, né, dentro daquele espaço, discussões, debates sobre diferentes visões do mundo, diferentes perspectivas políticas. E nós estamos vendo no Brasil programas escolares que, inclusive, querem banir o conceito de gênero do ensino e dos planos educacionais. Então, vamos ficar atentos, né, para o que também está acontecendo aqui e vamos defender os direitos adquiridos. Eu só queria também chamar a atenção para o fato de que, do ponto de vista da política externa brasileira, desde a gestão do antigo chanceler Ernesto Araújo, e eu não soube que houvessem grandes mudanças atualmente, o Brasil integra um grupo formado no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O conselho está localizado em Genebra, na Suíça, que se chama Consenso de Genebra. E ali ele caminha de mãos dadas com o Afeganistão, com o Egito, com o Iraque, com Bahrein. Antes estavam os Estados Unidos, mas com a eleição do Biden, a primeira medida que o Biden fez foi deixar esse grupo conservador e um grupo que nega os direitos humanos das mulheres, nega os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então é importante nós saber também com quem que nós estamos caminhando no plano internacional. Hoje o Brasil lidera esse consenso de Genebra. Muito bem. E, Jaqueline, você estava falando que o que acontece lá no Afeganistão com o Talibã não é um ponto fora da curva, você falou em relação aqui ao Brasil. Enfim, vamos agora, lembrando das eleições que você levou o livro da Malala, né, durante o seu voto. Vamos lá. E os nossos retrocessos aqui, hein?
Como é que estão? Na sua opinião, enfim, não é realmente um ponto fora da curva tudo que está acontecendo lá? Não é um ponto fora da curva, porque nós temos, novamente, uma vertente religiosa no poder. É o uso da religião, né? E é o uso da religião e de uma maneira, digamos assim, que vai tendo. Não é, a humanidade não é muito diferente, nem aqui, nem no Afeganistão. Então, as pessoas que defendem direitos humanos lá vão ter um diálogo muito próximo com quem defende direitos humanos aqui, com todas as particularidades culturais. As pessoas que estão, digamos assim, tentando impor normas religiosas, preceitos religiosos, Bíblia, Evangelho, Corão, o que seja, como a principal referência na conduta política, na organização de políticas públicas, também são parecidas. Claro que há matizes, mas o que eu quero dizer é que a raiz é a mesma. É achar que a palavra que ela considera verdadeira, essa pessoa considera verdadeira, é a palavra que deve se impor por sobre todas as demais interpretações religiosas e por sobre as leis civis. Então, o mecanismo é o mesmo, seja em nome da Bíblia, seja em nome do Corão, né? O mecanismo é o mesmo. E é para esse mecanismo que a gente precisa ficar atenta quando, por exemplo, hoje no Brasil, não é mais possível ter uma discussão pautada na ciência com relação, por exemplo, à saúde reprodutiva e aos direitos reprodutivos e ao abortamento. Não é possível conversar sobre aborto no Brasil hoje sem cair numa coisa religiosa, digamos assim, de demonização de quem está tratando desse assunto. Mulheres que defendem direitos humanos, feministas como eu, como tantas outras, né, são demonizadas, são consideradas destruidoras de valores fundamentais da família, da infância, e por aí vai. Né? Movimentos que defendem a diversidade, o direito, né, a identidades diversas, LGBTT+, são demonizados. Então, não cabe nesse discurso religioso a diversidade, o pluralismo. Portanto, não cabe a democracia. Que diversidade e pluralismo, o que são? São os pilares da democracia. Pilares. Na democracia, você não impõe, você argumenta, você chega a consensos. Portanto, se você tem uma fé cega, em matéria sagrada você não discute, não é verdade? Verdade. Não sei, se a gente pensa aí na religião ao longo da história, e eu tenho maior respeito pela religião e pelo direito de todos e todas e todos terem um diálogo espiritual, né, com o sobrenatural, com o além, com o sagrado. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da política e do poder, né? Muito bem. Jaqueline, muito obrigada aqui pela sua participação no jornal. Espero contar com você mais vezes aqui. Muitíssimo obrigada por sua entrevista, viu? Muito obrigada pela oportunidade de nós nos solidarizarmos com as mulheres e meninas no Afeganistão e abrirmos o olho para o que pode acontecer em outros lugares. Perfeito, muito obrigada, querida. Falamos aqui com a Jaqueline Pitangui, socióloga, fundadora e coordenadora executiva da ONG CEP, a Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.